Vocês estão preparados para o Brasil que se inicia hoje, do dia 23/7 de 2025? E o momento que nós estamos vivendo é o momento mais perigoso, um sinal de alerta, o maior de todos os tempos. Cada sanções é gravíssima que vem dos Estados Unidos e vai acabar com o seu Brasil. Existe dois Brasil, um antes do dia 22 e o depois do dia 22. Hoje começa o novo Brasil. Essa lei Magnitsky, ela não vai ser nada. Tá vindo uma coisa muito forte aí, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não estou supondo, eu vou afirmar, porque hoje eu tive um sonho. Eu vou dizer uma coisa pesada aqui. Tanto a taxação de 50% e 100% sobre o território nacional brasileiro é peixe pequeno. Eu tive um sonho, é peixe pequeno. O que é peixe pequeno? O que vem aí? Eu, com 52 anos de idade, eu nunca vi. Aí você vai ver o que é que o Brasil passará. É de hoje em diante. Isso é uma bomba. Forças Armadas reforçam aliança com Estados Unidos ante assédio de China e Rússia. Atenção, 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 porque a Globo News diz que a lei Magnitsky vai ser aplicada ainda hoje contra o ministro Alexandre de Moraes. Os acontecimentos que irão acontecer dia 23, dia 24, dia 25, dia 26, dia 27 de julho de 2025. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vou entrar logo aqui na parte bem forte. Para mim, o Brasil, não o Brasil, mas o mundo, né, em relação ao Brasil, teve dois sentidos, né, teve duas posições, teve dois Brasil. Um antes do dia 22 e o depois do dia 22. Um antes do dia, depois do dia 20 e 22 e depois do dia 22, que é hoje, dia 23. E aí eu pergunto para vocês estão preparados para o Brasil que iniciou hoje, dia 23? Dia 23/7 de 2025? Vocês estão preparados para o Brasil que se inicia hoje, do dia 23/7 de 2025? Vocês estão preparados verdadeiramente? Eu gostaria que vocês se analisassem e soubessem se vocês estão preparados mesmo para o Brasil que se inicia hoje a partir do dia 23. Vocês se analisam e olham, né, para ver, antes de responder, se vocês verdadeiramente estão preparados para o Brasil que se inicia hoje a partir do dia 23. Bem, se vocês disserem que estão preparados, não adianta reclamar depois. Porque eu vou dizer por que eu estou dizendo não adianta reclamar depois. Tá? Aquilo que Deus já tinha dito na live do dia, desde o dia 20 de março de 2025, que o dia que iriam se aproximando do dia 22, iriam ser decisivos do dia 22/7 de 2025. Os dias que iriam se aproximando do dia 22/7 de 2025 seriam decisivos. E a partir, eu tenho que assoletrar, gente. Eu tenho que assoletrar. Eu vou ter que assoletrar. E a partir do dia 22 de julho de 2025,
todos os brasileiros iriam saber como ia ficar a nação brasileira. Quem não sabe como está a nação brasileira, aí, meu filho, eu vou dizer, eu não sei mais nem o que fazer na vida. É porque ou é de esquerda e se finge de direita, né, ou não tem entendimento nenhum. E eu digo de novo, não deixe que o dia 22 passe, porque o Brasil mudou a partir do dia 22. O Brasil mudou a partir do dia 22. Do dia 22 de julho de 2025, tem que se escrever uma nova história. Por que os Estados Unidos silenciou? Por que ele silenciou? Cada sanções é gravíssima que vem dos Estados Unidos e vai acabar com o seu Brasil. Existem dois Brasil, um antes do dia 22 e o depois do dia 22. Eu vou desenhar que até a gente sem cérebro vai perceber. Existem dois Brasil, um antes de 2022, do 7 de 2025, e o depois do dia 22 do 7 de 2025, que é hoje. Hoje começa o novo Brasil. Agora eu quero dizer uma coisa para muitas pessoas que estão me assistindo. Preste bem atenção à palavra que vai sair da minha boca. Vocês falam e se esperam em lei Magnitsky, né? Magnitsky. Essa lei Magnitsky, ela não vai ser nada. Não vai ser nada. Ela é uma leizinha pequena para aquilo que o presidente dos Estados Unidos está preparado para fazer sobre o Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não estou supondo, eu vou afirmar. Porque hoje eu tive um sonho. Apesar que fui dormir às 4 da manhã. Eu tive um sonho. Que já tive 3 vezes esses sonhos. Então eu já sei bem o que é que Deus quer dizer. Não diga para eles, para o brasileiro, que não tem nada a ver com... Eu vou dizer uma coisa pesada aqui. Não tem nada a ver com a taxação de 50%. Se pessoas da esquerda lhe assistem, você está até ajudando ele a se preparar, porque não tem nada a ver só com taxação de 50% e 100%. Que isso aí já destrói o Brasil. Já destrói. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com essa lei Magnitsky. Isso é peixe pequeno. Tanto a taxação de 50% e 100% é peixe pequeno. Aí eu vou repetir 10 vezes aqui, porque talvez alguém lá nos Estados Unidos vai falar isso aqui. Tanto a taxação de 50% e 100% sobre o território nacional brasileiro é peixe pequeno. Eu tive um sonho. Eu tive sonho. Hoje é 23 de 7 de 2025. Faltam 2 minutinhos para 1 hora da tarde. 13 horas. 2 minutinhos. 12, meio dia e 58 minutos. Do dia 23 de 7 de 2025. A taxação, que pode vir de 50% e 100%, ou ultrapassar 100%, que acaba o Brasil 50%, sem já destrói, para quem não entende isso, tá? É peixe pequeno. O que é peixe pequeno? A lei Magnitsky, que muita gente almeja, também é peixe pequeno. Tudo isso é peixe pequeno. O que vai acontecer através dos Estados Unidos para o Brasil, manda dizer uma coisa para você. Pode taxar o Brasil em 50%, que isso não é nada, é peixe pequeno. Pode-se taxar o Brasil em 100%, porque não é nada, é peixe pequeno. O que vem aí? Eu, com 52 anos de idade, eu nunca vi. E aqueles que têm 62 anos de idade, 10 anos mais velho do que eu, também, eu acho que nunca passou. Ou então 52 anos como eu, nunca passou. Os que têm 52 anos como eu, nunca passou. E aí, vocês que queriam que o Brasil se acabasse logo, que Bolsonaro fosse preso, vocês vão pedir, vocês vão implorar, vocês vão chorar de manhã, de tarde e de noite. E muitos vão cair em depressão. Muita depressão e opressão. E crise de ansiedade. Em milhões e milhões e milhões. Aí você vai ver o que é que o Brasil passará a partir do dia 22, que é hoje, dia 23 em diante. Estou dizendo que é só hoje não, hein? É de hoje em diante. De hoje em diante. De certo, que nunca foi mudado, que Deus libertaria o Brasil. Mas libertação não é flores, não é doce, não. Libertação é guerra. Mas uma guerra poderosa, uma guerra fortíssima. Aonde terá que se fazer, meus seguidores, um novo livro de história. E nesse livro de história tem que se conter o dia 21 e 22 de julho de 2025. Escreva o que eu estou dizendo. Nesse livro de história tem que colocar o dia 21 e 22, tanto falado por Deus através da minha vida, de 2025. 21 e 22 de julho de 2025. E depois do dia 22, os acontecimentos que irão acontecer dia 23, dia 24, dia 25,
dia 26, dia 27 de julho de 2025. Fala, meus queridos, isso é uma bomba. Será que as Forças Armadas estão se preparando para impedir um golpe comunista no Brasil, como foi feito em 1964? Forças Armadas reforçam aliança com Estados Unidos ante assédio de China e Rússia. Estão as Forças Armadas abandonando Lula e abraçando os Estados Unidos? Você percebeu o que está acontecendo por trás dos discursos, viagens diplomáticas do Lula? Conversando com líderes de países esquerdistas, China, Rússia, até mesmo Irã? O chamado eixo do mal? As Forças Armadas brasileiras estão dando sinais muito claros. Estão fechando com os Estados Unidos. E isso não é coincidência. Essa movimentação silenciosa pode ser a resposta de algo muito maior. Estaria o alto comando militar se preparando para impedir um golpe comunista no Brasil? Teriam eles informações que o povo ainda não sabe? Fica comigo até o final, porque você vai entender o que está acontecendo. O que os generais estão falando? Por que os Estados Unidos está se aproximando ao exército brasileiro? Fábio, eu ouvi dizer que o exército brasileiro será sancionado também pelo presidente Donald Trump. Será? Será que o Trump faria isso? Eu tenho as minhas dúvidas. Vamos lá, vamos começar logo com essa aqui que é uma bomba, né? Olha essa matéria, preste atenção. Forças Armadas reforçam aliança com os Estados Unidos ante assédio da China e Rússia. Países buscam mercado militar brasileiro em meio à tensão com os Estados Unidos. Eu falei para vocês que a diferença do Brasil e da Venezuela é que a Venezuela, eles conseguiram cooptar as Forças Armadas. As Forças Armadas venezuelanas são comunistas. Eles se abraçaram ao regime e não tem o que fazer. Não existe sanção, não existe nada que a gente possa fazer para mudar a Venezuela, a não ser uma invasão, a não ser uma guerra civil. Fábio, o Brasil tem como mudar? Tem. O Brasil, as sanções estão chegando na hora certa. O Brasil, a pressão está chegando na hora certa, antes que o Brasil se torne uma Venezuela. Mas aqui você vê claramente, na minha opinião, isso aí já sou eu, o Lula querendo que as Forças Armadas abracem a China e abracem a Rússia. E as Forças Armadas contrariando o Lula e abraçando os Estados Unidos. Negligenciando o Lula. Abandonando, não dando ouvido ao Lula e abraçando os Estados Unidos. Eu acho que isso aqui é bombástico, porque muitos de nós temos medo de que o Lula venha meter o comunismo no Brasil. O Lula trabalhou por muitos anos para esse dia. Ele não esperava que o Trump fosse presidente e complicasse a vida dele. Eu acho que o presidente Donald Trump é uma barreira que está impedindo do Lula chegar até o final do seu destino, que seria o comunismo. Vamos lá. As Forças Armadas brasileiras buscaram, nos últimos dias, sinais de que o crescimento de tensão com os Estados Unidos não irá atrapalhar a aliança histórica entre os dois países, e muito menos atrapalhar os negócios e parcerias já planejadas entre ambos. Estou falando para você. As Forças Armadas não vai permitir que o Lula dê um golpe comunista no Brasil. Não vai. Mas, Fábio, nós confiávamos nas Forças Armadas e eles deixaram com que o Lula subisse a rampa. Deixaram com que o Lula subisse a rampa com uma promessa de que o Lula continuaria jogando do lado globalista. O Lula traiu os globalistas indo para o comunismo. Lembrando a você que a própria Europa mandou uma mensagem dizendo que nós erramos em ter apoiado o Lula. Porque o Lula fez um negócio ao sistema. A gente tira você da cadeia, a gente coloca um presidente, mas você serve os interesses globalistas. O Lula foi contra. Ele quis ir para o comunismo, o eixo do mal. E ele tá dobrando a aposta. Chegando às tarifas agora, quem sabe o Lula vai tentar dar o golpe. Quem sabe? O Lula acabou de falar de 5 anos de reeleição a cada 4 anos, não quer dizer mais nada. O Lula tá falando umas coisas estranhas ultimamente. Dobrando a aposta, quem vai declarar guerra sou eu, o Lula falou. Então acho que essa live aqui, com a minha análise, você vai sair um pouco mais tranquilo. Atenção, 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 porque a Globo News diz que a Lei Magnitsky vai ser aplicada ainda hoje contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, bom dia, bom dia! Meu muito bom dia para vocês, meus queridos amigos não sancionados, que não foram atingidos, punidos pela Lei Magnitsky, que nunca violaram um direito humano na vida e que esperavam ansiosamente que chegasse o dia em que quem violou direitos humanos fosse finalmente punido.
Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 2 vídeos bombásticos da Globo News. O primeiro revela como a Lei Magnitsky pode ser aplicada hoje, gente, contra Moraes. E o segundo é um desabafo sobre como os ministros do Supremo, olha, como eles estão assim, sofrendo com o cancelamento dos vistos, como a gente, aliás, nunca imaginou, né? Já que eles viviam garganteando, dizendo por aí que eles não estavam nem aí. Você não vai querer perder nada disso. Então fica aqui comigo e bora pro primeiro vídeo pra ver o que disse a Natuza Neri, lembrando que esse programa da Globo News é do final da noite de ontem, quase madrugada. Olha aí. Mas dessa vez, o que chegou para quem está lá em Washington, bolsonarista que está lá em Washington, é que poderia ter acontecido hoje já. Aí recebi uma mensagem de lá dizendo, não vai ser hoje, possivelmente amanhã. Eu falei, tá dependendo de quem? E a resposta foi, tá dependendo do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não me pareceu blefe, me pareceu bastante... Opa, não me pareceu blefe. Aí quem dizia que era tic-tac, que era só blefe, que não era nada que ia se executar, que eles estavam garganteando. Olha aí, ó, agora reconhecendo, é real, vai vir. Bastante sério, inclusive, e há alguns sinais. O primeiro sinal é de um padrão. Toda vez em que Donald Trump disse alguma coisa que se reverteu contra o Brasil, teve uma mensagem antes, teve um recado antes, teve lá atrás, quando o Marco Rubio foi no Congresso, estava no Congresso, foi questionado por um parlamentar republicano sobre o que estava acontecendo com o Brasil e se haveria providências, e Marco Rubio disse que sim, e logo na sequência a gente viu Donald Trump ameaçando taxar o Brasil em 50% de todos os produtos que chegam lá nos Estados Unidos. Mas tem um personagem nessa história que a gente precisa sempre citar, porque ele começou como uma espécie de azarão, que é Eduardo Bolsonaro. Ninguém acreditava que Eduardo Bolsonaro fosse ter ali os seus vasos comunicantes e chegar a esse ponto de estarmos prestes a ver um ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado por uma lei que serve para terrorista da Al-Qaeda, que serve para quem praticou, para quem atuou contra eleições, vou chegar nesse ponto já já. O bambu vai gemer, o bambu vai gemer. Aliás, o bambu já está gemendo e vai gemer mais ainda quando a Lei Magnitsky vier, pessoal. Isso vai ser notícia mundial. O juiz da Suprema Corte Brasileira é punido pelos Estados Unidos por graves violações de direitos humanos. Vocês conseguem imaginar isso aí? Conseguem imaginar essa notícia? Uma notícia dessas para o Brasil é ao mesmo tempo algo que nos traz um gostinho de justiça, de esperança, para quem sofre, se solidariza com os abusos do STF, com quem sofre com os abusos do STF, e ao mesmo tempo isso também é uma notícia horrorosa, porque marca pela primeira vez na história que o ministro do Supremo, um tribunal que tinha que proteger os direitos, foi punido pela maior democracia do mundo, foi castigado e colocado no mesmo rol em que estão os ditadores sul-americanos, sul-africanos, aqueles líderes autoritários e sanguinários que torturam e matam os seus próprios cidadãos. É no meio dessa turma aí, gente, que o Moraes vai estar. Gente dos piores porões de regimes ditatoriais como Venezuela, Cuba, Rússia e Coreia do Norte. Que vergonha pro Supremo. Que vergonha pros ministros. Se eu fosse ministro, eu ia sentir uma profunda vergonha de estar num tribunal desses, um tribunal que coaduna e apoia as barbaridades de uma pessoa dessas, acusada de graves violações de direitos humanos. Se você, como eu, tá feliz com a possibilidade de aplicação da Magnitsky hoje sobre o Alexandre de Moraes, então senta o dedo aí no like com força pra mais gente se unir à nossa alegria, porque apesar disso ser uma vergonha pro Supremo, isso é um avanço pra busca da justiça e na luta pelas nossas liberdades, pelo respeito pelo Supremo aos nossos direitos. Agora vamos pro segundo vídeo, como eu prometi pra vocês, com um desabafo dos ministros do Supremo, que mostra como eles estão aí absolutamente desesperados com o cancelamento dos vistos. Olha aí. Porque só para encerrar o capítulo da Magnitsky, é um bastidor que é o seguinte, os ministros do Supremo estão conversando com o Itamaraty, sabe? Porque tem um dado cruel nesse processo todo. Cruel. É que as sanções, por exemplo, suspensão de passaporte, de visto, não é comunicada oficialmente. Eles não chegam e dizem, Flávia, teu visto está suspenso. Sim. Então, os ministros do Supremo tem a história de que foram 8 que estão com visto supremo, estão com visto suspenso, 3 não, mas todos eles têm filho, neto, mulher, gente que tem estudo, tem interesses lá, e nenhum deles pode sair do Brasil, sabe por quê? Porque eles conversam com o Itamaraty e o Itamaraty não tem resposta, porque o risco é a mulher de um ministro chegar nos Estados Unidos, mesmo com visto, embarca aqui, e chega lá e o agente da imigração manda deportar a ministra do Supremo Tribunal Federal. E como fazer isso? Porque não tem comunicação oficial. Não vai ter Quinta Avenida nesse mês de julho pras ministras, filhas, esposas e ministros irem lá fazer suas compras, né? Tadinhos, gente. Puxa vida, que dó, que dó. Eu tô desconsolado, tô inconsolável. Pois é, gente. O Clezão, ele também tinha esposa e filhas, que estão até hoje buscando justiça para o pai. Débora Rodrigues, condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua, também tem 2 filhos lindos que ficaram 2 anos sem ver a mãe e que podem ficar mais de 10 sem ver ela novamente. O Felipe Martins, ele tem uma filha pequena, linda, que ele não vê há 2 anos.
Esses são os verdadeiros dados cruéis. Isso sim é crueldade. Isso é cruel. As mais de 1.300 pessoas presas, denunciadas, condenadas em bloco pelo STF, pelos atos do 8 de janeiro, ilegalmente, de forma arbitrária, injusta, inconstitucional, em lotes, sem examinar o que cada um fez. Essas pessoas hoje comem o pão que o diabo amassou e são tratadas como nem os piores corruptos do Brasil, os piores assassinos, traficantes desse país são tratados. Esse é o dado cruel. Isso é crueldade. E que interessante, né, gente? Como tem familiar de ministro do Supremo querendo ir para os Estados Unidos estudar, trabalhar, passear, né? Por que será? Eu achei que lá não fosse uma democracia, que fosse um país talvez horrível, né? Pelo que eu escuto deles. E eu achei que eles também não estavam nem aí. Como é que é mesmo? Ainda temos Paris, não é? Me explica aí nos comentários por que será que eles querem tanto ir para os Estados Unidos se lá não presta, hein? Porque eu não tô conseguindo entender essa. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete a sua ordem e a sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.